André, eu quero ficar rico na bolsa, eu quero viver de renda, eu quero viver de dividendos. Como que funciona esse negócio? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Vamos lá? Olha só, a palavra dividendos é uma palavra que muitos investidores, principalmente assim os novatos, olham com muito carinho. Eu quero comprar ações para receber dividendos. Afinal, o que é exatamente isso e como que funciona para você receber esses dividendos e como que funciona aqui no quadro que eu vou fazer um desenho aqui para a gente entender. É muito simples. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que os dividendos é a parcela do lucro que é repartido aos sócios. Né? Se a gente está falando que uma ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa que eu negocio na bolsa, né? E quando eu compro uma ação eu faço parte dessa empresa, sou sócio, então um dividendo nada mais é do que aquela parcela do lucro que é dividido aos sócios, aos acionistas, que eu vou receber na minha conta, e é isso. Né? Agora, como que funciona tudo isso? Eu vou fazer um desenho aqui que eu já deixo claro que eu não sou desenhista, mas é porque eu gosto muito de esquematizar, que eu acho que fica bem mais fácil. Vamos imaginar que exista uma empresa, e essa empresa, eu vou tentar desenhar uma indústria aqui, Fernando. Como que desenha uma indústria? É assim, ó. É assim? E uma chaminé. Eu desenhei, na verdade, quase uma mão aqui, né? Então tem um negocinho saindo aqui só pra gente imaginar que é uma indústria, tá? E aí, essa indústria, como que vai chamar essa nossa indústria aqui? Vai chamar aço. Pronto. Aço, American Aço. Pronto. Essa empresa, ela é negociada na bolsa. E nesse exato momento, para ficar bem simples, ela está sendo negociada a R$10 cada ação. E ela tem um monte de ações aí no mercado. Tem 50 milhões de ações, tá? Cada uma está sendo negociada a R$10. Ponto final. O que acontece? Passa um período, vamos supor um ano, para ficar fácil aqui. E aí essa empresa vende, compra, paga funcionário, paga isso, paga aquilo, e aí ela tem de lucro nesse período, tá? Vou escrever aqui, ó, lucro no período, quanto? Para ficar bem fácil, 100 milhões. Ok. O que acontece? Essa empresa ela pode deixar no estatuto decidido quanto que ela vai repartir aqui entre os sócios desse lucro. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui que ela vai repartir, ela vai descer para os acionistas 50 milhões. Então, significa que ela tem 50% do lucro dela, né? Ela reparte entre os sócios. E aí é o primeiro indicador que você já vai aprender aqui. Qual que é o percentual do lucro que a empresa teve que ela vai repartir para os sócios em forma de proventos, né? Porque no caso aqui eu estou falando de dividendos, mas pode ser outros tipos de proventos. Vamos lá, de dividendos. Não é 50%? Então esse indicador chama-se payout. Ok? Então, já guardamos essa informação aqui. O que vai acontecer? 50 milhões de reais que vai ser repartido aos acionistas vai ser dividido pela quantidade de ações que estão no mercado. Quantas ações tem no mercado que eu falei no comecinho? No exemplo simples aqui, imagina que tem 50 milhões. Então, dividido por 50 milhões de ações, não sei se vai dar para ver aqui, Fernando, mas é muito simples. Cada ação vai receber R$1 de dividendo. Dessa forma, se eu tenho uma ação da American Aço, que a gente inventou aqui esse nome agora, eu vou receber no período específico, eu vou receber R$1 de dividendo. Esse R$1 que eu recebo, que cai na conta da minha corretora, já é líquido de imposto de renda. Por quê? Porque isso aqui já é lucro, ó, já pagou imposto aqui em cima. Então ele já desce líquido de imposto de renda. Mas aí começa uma pergunta, né? Aí entra o outro indicador que é importante você aprender aqui também. Esse R$1, ó,
quanto que ele representa do preço da ação. Isso é o que a gente chama de dividend yield, que é, nesse caso, 10%. Ou seja, nesse ano eu ganhei, em relação ao preço da ação, 10% em dividendos. Tá? Qual desses aqui é melhor? Sempre o investidor ele pode achar um payout alto, às vezes é bom, mas um dividend yield eu acho que é melhor ainda, porque em relação ao preço da ação você está remunerando o teu capital para você investidor melhor. Um outro ponto é que muitas vezes as empresas elas não pagam com um payout alto porque às vezes ela tem processo de crescimento. Ela decide que parte desse lucro maior, a parte desse lucro, ao invés dela descer para os acionistas, ela vai utilizar como reserva para continuar expandindo, crescendo, fazendo novas aquisições e assim por diante. Isso pode ser bom para o investidor também. Tá? Ok. Esse payout aqui, às vezes você pode até olhar, às vezes ele pode ser até mais do que 100%. Né? Se essa empresa pagar em dividendos mais do que ela teve de lucro naquele período. Por exemplo, ela teve 100 milhões de lucro, mas ela tem 200 milhões em caixa. E ela resolver passar, desses 200 milhões, ela resolver passar 150, no período ela teve 100, mas ela passou mais do que ela teve. Tá? Mas beleza, vamos voltar aqui para essas duas informações. Olha só, as dúvidas comuns quem que tem direito a receber esse dividendo? Vamos supor que eu tenho essa ação desde 1996. 1996 eu estou com ela. O Fernando comprou essa ação no mês passado. Quem que recebe mais dividendo? Eu ou o Fernando? Ou você? A resposta é, nós dois, ou nós três vamos receber a mesma coisa. E aí, para você entender de uma forma simples, tem basicamente 3 datas, sendo que uma delas é a mais importante de todas, que são as datas, eu vou colocar aqui, ó, data com data X, que é a mais importante de todas, e eu vou colocar aqui como data de pagamento. Data de pagamento. Opa, de pagamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A data X é a data em que todos os investidores que acordarem com aquela ação naquele dia vai ter direito ao dividendo. Então, eu vou dar um exemplo qualquer que seja no dia 15/5 de qualquer ano aqui. Então, todo mundo que acordou nesse dia com a ação, certo? Ele acordou na data X, ele tem o direito de receber o dividendo numa data futura. Pode ser qualquer outra data, vai ser definida. Por exemplo, um mês depois, exemplo só. 15/6 do ano qualquer que seja. Tá? Então, a data com sempre é antes disso. Então, isso significa que se eu comprar a ação no dia 14 e dormir com ela e acordar comprado no dia 15, eu já tenho direito. Ou se eu estou desde 1900 e bolinha comprado nessa ação e eu vou acordar comprado com ela no dia 15, eu também tenho o direito de receber esse dividendo aqui nesse dia. Né? E aí você pode estar falando, então é simples, achei a mina de ouro. Né? É muito simples, Fernando, vamos ficar ricos. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar todas as datas X, enfim, e sair comprando nesse dia e vendendo no outro. Não é bem assim, meu amigo. Né? Porque todas as vezes que acontece uma data X, é ajustado o preço da ação, diminuindo exatamente o dividendo que é pago. Aqui, óbvio que eu estou fazendo tudo preço redondo, R$10 no preço da ação do fechamento na data com aqui, né? E R$1 o preço exato do dividendo. Então, no dia que é a data X, nesse dia 15, a ação vai acordar não mais como se ela tivesse fechado a 10, e sim como se ela tivesse fechado a 9. Ela faz um ajuste que é exatamente 10 menos 1, 9, que é exatamente o preço do dividendo, o valor do dividendo que ela distribuiu. Justamente para não compensar fazer isso, mas isso acaba não atrapalhando o investidor de longo prazo, porque ele está pensando lá na frente toda a acumulação que ele faz. Certo? Bom, dessa forma
são os dividendos aqui na Bolsa do Brasil. Você investindo em ações que dão lucro, você vai ter participação nesse lucro conforme a quantidade de ações que você tem. Se você tem uma ação, você ganha, nesse exemplo aqui, R$1. Se você tiver 20 milhões de ações, você ganhou 20 milhões de reais, nesse exemplo fictício aqui que eu dei. E essas informações você consegue com o seu assessor de investimentos, na sua corretora, nos relatórios que a Bolsa emitem, né? A Bolsa emite, que as empresas informam para a Bolsa. Tudo isso você consegue saber exatamente as datas as data X de cada um das empresas. Ficou claro? Gostou dessa parte de dividendos? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, comente, coloca a tua opinião e a tua dúvida que eu quero discutir contigo sobre esse assunto. Se você gostou, dê like, inscreva-se no Lucro do Dia para você sempre receber, e coloca a notificação, né, para você sempre receber quando tem novidade por aqui no canal. E conheça também o nosso blog, lucrododia.com.br, e claro, também vai lá no meu Instagram, @André_S Souza. Te vejo por aí e no próximo vídeo. Um abraço, tchau.